Paratopia Podcast Storytelling apresenta. Olá, eu sou a Jay Carrillo, física que trabalha com ficção científica e nas horas vagas eu sou uma assassina em série não praticante. Esse é um grande especial que preparamos para você. O Criminologia é um programa voltado para casos reais, o famoso gênero de True Crime. Esse é o terceiro episódio de 5 aniquiladores de famílias que eu selecionei. Mas você sabe o que seria um aniquilador de família? Não? O aniquilador de família é um dos tipos mais comuns de assassinatos em massa. Geralmente, é um homem mais velho da casa que está deprimido, paranoico, embriagado ou uma combinação de tudo isso. Ele mata cada membro da família que está presente, às vezes incluindo animais de estimação, podendo cometer suicídio após matar os outros, ou pode forçar a polícia a matá-lo. Dentre os vários assuntos de crimes reais, casais de serial killers e aniquiladores de família são os temas que mais me deixam fascinada e intrigada. Incrivelmente, conforme eu finalmente estou gravando, várias coincidências estão acontecendo. E entre elas foi a decisão desse aniquilador de família. Eu ia contar a história dos DeFeos, que é a família que deu origem ao filme Terror em Amityville. Eu não assisti o filme, eu sei que vai ter gente gritando comigo nesse momento, e eu ainda não tive a oportunidade de colocar as minhas mãozinhas no livro, mas eu já sabia que era inspirada numa história real. Aliás, num crime real cometido pelo Ronald DeFeo em 1974, o qual eu vou chamar de DeFeo Filho, porque o nome do pai também era Ronald. Então ele é o DeFeo Filho e vai ter o DeFeo Pai. O que aconteceu foi que no dia que eu ia iniciar a pesquisa, uma vez que ele é um aniquilador, né, só que entre muitas aspas, atípico, já que ele matou a família, pai, mãe e irmãos, e não esposa e filhos, eu tô maratonando um podcast curtinho não, são duas moças, cada um conta um crime, então forma um episódio grandão, mas cada uma conta uma história que é só, 15, 20 minutinhos cada. E uma delas decidiu contar a história que deu origem ao Terror em Amityville. E eu falei assim, nossa, não custa nada eu ouvir, vamos ver rapidinho, não vai ser tanta coisa, vamos ver o que vai acontecer. E assim, conforme ela foi contando, eu fui ficando extremamente irritada com toda a história. Eu sabia o que ele tinha feito, mas eu não sabia o que tinha acontecido para ele ter feito tudo aquilo. Então, eu vou contar bem rapidinho, caso você não saiba. Essa família, a família DeFeo, ela era uma família muito rica. Eu não entendo como eles ficaram muito ricos, mas o pai vendia carros, alguma coisa do gênero. E eu sei que a família DeFeo, por parte de pai, né, ele tinha uma relação ali com a máfia italiana. Então, eu acho que são o pai, a mãe, o DeFeo filho, que é o filho primogênito primeiro. Eu acho que tem mais 3 ou 2 irmãos, não tenho certeza. Enfim. A história é que o DeFeo, ele era um garoto problemático pelo fato de que, problemático entre aspas de novo, porque temos aí um pai abusivo, um pai dominador. E pelo fato do DeFeo filho ser o primogênito, ele era muito cobrado, existia muitas expectativas ali naquela criança. E pelo fato dele ser muito reativo e abusivo, então tinha relação abusiva com a mãe, a relação abusiva com os filhos, principalmente com o DeFeo. E quando o DeFeo teve uma idade mais... DeFeo filho, quando ele teve uma idade um pouquinho mais superior, ele começou a ir contra o pai. De fato, ele começou a reagir. E pelo fato deles terem muito dinheiro, como o DeFeo filho estava causando muitos problemas, o que a família fazia? Vamos dar dinheiro pra ele comprar as coisas que ele quer e deixar a gente em paz. Teve um momento que ele acabou sendo expulso da escola, porque ele estava envolvido com drogas, etc, etc. Vamos fazer assim. Vamos não dar responsabilidade nenhuma pra ele no trabalho que a gente tem e dar um salário enorme pra ele fazer o que ele quiser. E assim. Conforme essa história vai se desenrolando, o DeFeo filho fez 2 tentativas de matar o DeFeo pai com armas, porque o DeFeo filho ele gostava de armas e comprava muitas armas com o dinheiro absurdo que ele possuía. Então, temos aí um garoto mimado que tem muito dinheiro, acesso a armas e um consumo muito alto de drogas. 1970, tá, gente? Então, eles até tiveram uma tentativa, a família teve uma tentativa de colocar ele num psiquiatra, mas ele não aceitou e as coisas só pioraram.
Bom, um belo dia, o DeFeo filho foi lá e matou todos os integrantes da família dentro daquela casa gigantesca. Eles tinham uma casa, era uma mansão colonial que eles tinham ali em Long Island. Eu acho que MTV fica em Long Island, posso estar errado se estiver errado. Por favor, não gritem comigo, mas eu acho que é isso. E daí ele matou todo mundo. O grande mistério desse crime, na verdade, é que todos os integrantes da família que foram assassinados, eles foram encontrados de barriga para baixo em suas camas. E daí, o que a polícia falou assim? Eu acho que provavelmente o DeFeo filho deu uma droga, deu um sonífero, alguma coisa pra essa família pra que eles dormissem e ele executasse toda a família. E no final das contas, no teste, não tinha nada na corrente sanguínea dos integrantes da família. Então, fica aí esse grande mistério. Mas são duas coisas que me deixam muito irritada nessa história. Quando o DeFeo filho foi preso, ele começa a inventar várias histórias. Sabe aquela pessoa entediada e que quer chamar atenção? Começa a inventar várias histórias de como o crime de fato aconteceu. Ele chega a acusar a irmã, enfim. Vão se criando várias teorias sobre o que de fato aconteceu. E depois que lança o livro, se eu não me engano, o livro ele é lançado como uma história real de um casal que comprou essa casa, sabia dos assassinatos que tinham ocorrido nessa casa, só que eles falaram assim, não, a gente não acredita nessas coisas, não tem problema nenhum. E daí várias coisas terríveis e sobrenaturais começam a acontecer. No final das contas, era uma hoax. Era uma grande farsa que o próprio advogado do DeFeo filho corroborou. Por quê? Porque ele era, o advogado de defesa e ele tentou defender o DeFeo filho falando, não, ele ouve vozes, foi o demônio. E não era nada daquilo, porque quando os psiquiatras analisaram o DeFeo filho, só constataram que ele tinha realmente o transtorno de personalidade antissocial. E isso não quer dizer, isso não faz de você um assassino, entendeu? Isso não faz de você querer matar toda a sua família. E essa é a história. Então, como é tudo uma grande farsa, como o DeFeo filho ele fica inventando várias histórias para poder explicar os crimes, e como a história de MTV foi uma grande hoax, foi uma grande farsa, eu falei assim, eu não acredito nisso. Vale mencionar que o DeFeo filho, ele só morreu agora em 2021, tá? Recente a morte dele. E por conta disso, eu falei assim, vou escolher outro. Mas assim, eu acabei decidindo por uma outra história que faz o meu sangue ferver de forma igual, e é a história da família Longo. Antes de tudo, de novo, eu queria dar um aviso. Por mais que eu tenha suavizado os fatos, de novo, falarei de algumas mortes que envolvem crianças. Nesse caso, são 3 crianças e sei que esse tipo de coisa pode acionar alguns gatilhos e chatear algumas pessoas. Eu vou avisar um momento caso você queira avançar e, de novo, esse aviso é para quem precisa de aviso, é para isso que os avisos existem. Christian Longo ele foi criado em Ypsilanti Township, em Michigan, por pais que eram testemunhas de Jeová e muito severos. Apesar disso, o Longo, ele sempre disse que a infância dele foi feliz. Ele era ativamente envolvido na igreja e ele recebeu aquele treinamento, desde muito jovem, de ir de porta em porta para falar sobre religião. Mesmo ele não namorando e não se comprometendo com ninguém até o final da adolescência, ele acabou se casando aos 19 anos com uma mulher 7 anos mais velha, chamada Mary Jane Barker. Ele conheceu ela ali no estacionamento da igreja mesmo. Mesmo antes do casamento, o Longo ele começou a ter problemas financeiros a partir do momento que ele decidiu comprar o anel de noivado de diamante de 3,5 kg para Mary Jane. Quando ele ficou sem dinheiro suficiente para cobrir o aluguel da casa e o pagamento do anel, ele teve a brilhante ideia de roubar $108 da loja de câmeras onde ele trabalhava. Quando os funcionários ali foram questionados do dinheiro desaparecido, o Longo ele ficou caladinho. Mas, segundo ele, na manhã seguinte, a consciência dele pesou e ele decidiu deixar um cheque pelo dinheiro desaparecido no balcão, junto com uma carta de demissão. Por conta disso, ele deixou de pagar o aluguel daquele mês.
Quando isso aconteceu, o Longo não estava ali mais morando com os pais, e sim com alguns colegas de quarto que também eram testemunhas de Jeová. Esses amigos, eles disseram para os anciãos ali da congregação sobre esse incidente, e o Longo acabou perdendo algumas das suas responsabilidades dentro da congregação. A Mary Jane, obviamente, como esposa fiel, ficou do lado dele, mas eles acabaram sendo impedidos de se casar no salão do reino da igreja. Então, depois disso que aconteceu, o Longo afirmou o seguinte: eu estava decidido a nunca mais fazer nada nesse sentido. Olha, a história ela só piora a partir daí. Então, o Longo, ele arranjou alguns novos vícios, como comprar carros, roupas bonitas, férias tropicais bem caras, e ele foi esgotando quase todas as economias, mesmo antes do primeiro filho dele nascer. As coisas pioraram ainda mais, financeiramente falando, desde que a Mary Jane, ela para de trabalhar para cuidar do primeiro filho do casal. Então, já para emendar, mais 2 filhos nasceram nos 2 anos seguintes. Enquanto o casal estava bem feliz com os filhos, as finanças elas continuaram aí a se deteriorar. O Longo, ele disse que ele não conseguia pedir ajuda para os pais por conta do orgulho, né? Então o Christian, ele decidiu não pedir ajuda para eles e começou uma empresa de contratação de limpeza de construção com outro colega que também era testemunho de Jeová. O negócio, assim, ele decolou muito rápido. Só que tudo que começa muito rápido, sem nenhum planejamento, pode muito bem dar errado. E foi o que aconteceu. Tinha mais dinheiro saindo do que entrando, o que deixou ali o Longo com os cartões de créditos estourados. Mas, obviamente, o Longo, ele não ia deixar transparecer esses problemas financeiros de jeito nenhum. Na realidade, ele até aumentava e floreava o sucesso desse negócio novo para os familiares. Então, né, o que a gente tem? A gente tem Longo, um grande charlatão, bom e convincente, mas tão bom que ele fez o pai dele investir dezenas de milhares de dólares nesse negócio. Algum tempo depois, o Christian, ele apareceu com um barco e 2 jet skis que ele aparentemente ganhou em um concurso. Ele também decidiu comprar mais 2 carros, tá bom? Só que as dívidas, elas estavam tão absurdas, que logo depois da compra, um caminhão de reboque entrou na garagem dele, pegando de volta um dos carros por falta de pagamento. Quando o outro carro quebrou, ele fez uma carteira de motorista falsa para fazer um test drive em um outro carro e nunca devolveu esse carro para a concessionária. Aí vocês me perguntam, e a Mary Jane? Ela não percebeu nada de errado, nada de estranho? Ela também estava ali sendo tapeada pelo Longo. Depois das compras dos carros, ela percebeu que as contas elas não estavam chegando para eles pagarem. Tipo, cadê os boletos? Quando ela perguntou sobre isso, o Christian começou a enviar boletos forjados pelo correio para manter essa mentira. Além disso, as coisas já não estavam indo muito bem entre o casal. Em maio de 2000, a Mary Jane ligou para a irmã dizendo que havia descoberto uma troca de e-mails entre o marido dela e uma outra mulher. Quando ela o confrontou, ele disse que... Olha só que arrombado. Ele disse que desde que eles tiveram filhos, ela tinha ficado chata e não havia mais diversão. E por conta disso, o amor que ele sentia por ela tinha acabado. A Mary Jane, sem ter muito o que fazer, né, com essa declaração, ela foi lá e procurou apoio na igreja, contando tudo para os anciãos. Mesmo sem prova física de que Longo tinha traído a Mary Jane, ele foi mais uma vez advertido pela igreja. Assim, eu não entendo muito bem da religião das Testemunhas de Jeová, mas pelo que eu entendi, eles podem sim se divorciar em algumas circunstâncias e não precisam de autorização da igreja. Só que assim, durante a crise que você tem num casamento, eles têm casamento, nem só o casamento, qualquer crise que você tenha na sua vida. As pessoas que fazem parte da igreja tem apoio dos anciãos. E por isso que a Mary Jane, ela se volta para a igreja nos momentos mais críticos. E é por isso que a gente tá vendo essas interferências da igreja, tá? Outra coisa também é que, se você se divorciar sem algum motivo válido, eu fiz aspas assim no ar, você não está livre para casar de novo. Bom, estamos num momento tenso, onde o Longo, sem dinheiro, decide imprimir cheques falsos de empresas que deviam dinheiro ao seu negócio.
Em pouco tempo, as empresas entraram em contato com a polícia e o Longo teve que responder pelos seus atos no tribunal em setembro de 2000. Ele se declara culpado e pega uma pena de 3 anos de liberdade condicional e é obrigado a pagar indenizações. Indenizações essas que eram muito mais do que ele poderia pagar. Eu queria muito entender como uma pessoa condenada por falsificar cheques, que obviamente não tem dinheiro e está endividado, é obrigada a pagar mais coisas. Como é que ela vai pagar? Tem alguma assistência? Eles dão alguma oportunidade de emprego? Não sei, olha, você tem que pagar isso aqui, mas já que você não tem dinheiro, toma aqui um emprego e se vira. Eu não sei se essa pergunta é muito ingênua, mas eu realmente fico, gente, não vai conseguir. Não sei o que essa pessoa vai fazer. Quando os anciãos da congregação descobriram sobre a falsificação de cheques do Longo, em um jornal local, eles leram no jornal, ele foi finalmente desassociado das testemunhas de Jeová. Esse incidente foi um momento decisivo na família Longo, no qual Christian ele prometeu a Mary Jane que seria verdadeiro e que eles consertariam as suas finanças. Mas não, tem um porém aí, mas não antes de dar um último presente aos dois. Uma cirurgia corretiva nos olhos para Mary Jane e aulas de mergulho para o Christian. Para isso, ele conseguiu um cartão de crédito em nome do pai. Ele acumulou quase $100 mil em dívidas no nome de Joseph Longo sem ele saber. Ah, e ele também vai decidir se mudar, tá? Ou fugir, como eu prefiro chamar. Porque se mudar implica violar as condições de liberdade condicional dele. Mesmo assim, eles alugam um armazém em Toledo, no estado de Ohio. O lugar não tinha encanamento, cozinha. Mas o Longo, além de dizer que 6 meses daquele lugar já estavam pagos, ele pretendia reformar todo o local. Depois da mudança, a Mary Jane, ela perde totalmente contato com a família dela. Então a gente já pode ver aqui alguns sinais perigosos como isolamento. A irmã da Mary Jane, a Sally Clark, ela finalmente consegue encontrar eles dirigindo até Toledo e vasculhou ali a área para ver se encontrava a Mary Jane de alguma forma. E de acordo com ela conseguiu falar com a Mary Jane pra ter certeza, né? Tá tudo bem, o que tá acontecendo? E até tentar convencer a irmã a voltar. Só que assim, ela tava decidida a ficar com o Christian e ela não ia voltar pra Michigan. Em determinado momento, o Longo, ele rouba um maquinário e quando ele tá ali tentando vender esse maquinário, ele é descoberto pela polícia. Antes que ele pudesse ser acusado, ele foge com a família dele em 2 carros roubados. Eles passam aí um tempo hospedando-se em hotéis, motéis, gastando muito pouco mesmo. Eles até vendem a aliança de casamento da Mary Jane. Lembra lá no começo que ele já estava ficando endividado por causa da aliança? Eles venderam ali por algumas centenas de dólares. E é aí que os irmãos de Mary Jane acionam a polícia pelo seu desaparecimento. Ainda fugindo e sem lugar nenhum para morar, o Longo ele consegue convencer o gerente de um condomínio ali no Oregon de que ele era um funcionário de uma companhia telefônica e que estava esperando o pagamento dele do mês. O gerente acreditou e permitiu que a família Longo se mudasse para o condomínio de $1.500 por mês sem dinheiro adiantado. Mano, o Longo... A foto dele, ele é só um cara branco, normal. Não sei, cara. Nossa, que lábia do cacete. Então, o Christian, ele consegue um emprego de meio período no Starbucks. Se sentindo humilhado, derrotado. Então, para melhorar ali o humor dele, ele acaba contando pro chefe, pros colegas de trabalho, que ele vivia de um lucrativo negócio na internet. Mas aceitou o emprego de meio período porque amava o café do Starbucks. Gente, como assim? Mas claramente, só esse trabalho de meio período não era o suficiente para a família de 5 pessoas. O aluguel do condomínio não era pago e os mantimentos eram muito poucos. Long chegou a afirmar que nessa época ele foi forçado a bombear um tanque de gasolina e ir embora sem pagar. Agora, a gente vai avançar um pouquinho para o dia 19 de dezembro de 2001. Um homem no estacionamento de trailers no Waldport, em Oregon, ele notifica a polícia sobre um corpo de um menino flutuando de bruços na água perto do estacionamento. Como a foto do menino foi rapidamente divulgada pela mídia, um casal que ocasionalmente tomava conta das crianças
disse à polícia que a pessoa da foto parecia com Zachary Longo, de 4 anos. 3 dias depois, enquanto os mergulhadores vasculhavam um pântano raso onde Zack estava, o corpo de uma garotinha foi encontrado com uma pedra em uma fronha amarrada ao seu tornozelo. Ambas as crianças estavam vestidas apenas com roupas íntimas. No dia 27 de dezembro, mergulhadores encontraram 2 malas embaixo de um cais em uma marina ao lado do condomínio onde a família Longo morava. Em uma das malas estava o corpo minúsculo de Madison, de 2 anos, algumas roupas e um halter. Uma mecha de cabelo saía de uma outra mala que tinha os restos mortais de Mary Jane. As autópsias determinaram que as 4 vítimas morreram de asfixia e que havia evidências de trauma no rosto de Mary Jane. Havia também algumas evidências de que o Zachary e a Sadie morreram por afogamento. A polícia inicialmente procurou Christian Longo para interrogatório como testemunha, só que ele tinha desaparecido. No dia 28 de dezembro, ele entrou na lista dos 10 mais procurados do FBI e na lista de os mais procurados da América. Uma denúncia levou as autoridades a uma cabana mexicana onde o Longo estava hospedado como um fotógrafo alemão, a quem ele se identificou como Michael Finkel, um ex-redator de viagens do New York Times, que realmente existia, tá? O Michael Finkel, ele existia. Esse jornalista, ele estava passando por um perrengue, na vida, e com essa causalidade bizarra, conseguiu dar a volta por cima escrevendo um livro sobre esse evento. E acho que depois virou um filme com um ator que eu não gosto, então eu não vou dar audiência, e também a história não é sobre isso. No dia 13 de janeiro de 2002, Longo foi preso pelos federais mexicanos e o agente do FBI, Dan Clegg. Depois da sua prisão, o Longo contou para as autoridades o que aconteceu nos dias após a morte de sua família, mas não fez uma confissão. Ele disse que depois do dia 16, ele tentou se distrair alugando um filme, indo à academia e participando da festa de Natal da firma, ali o Starbucks, em uma pizzaria, onde disse aos colegas que a sua esposa o havia deixado por outro homem. Parece que a história tá se repetindo, da família Sharp. Enfim, um dia depois de ouvir a notícia de que o corpo de um menino tinha sido encontrado, ele recebeu seu último pagamento ali da Starbucks e se dirigiu para São Francisco. Mesmo ele se candidatando em outro emprego da mesma empresa, ele acabou deixando o país e foi para Cancún, no México. Lá, ele alugou uma cabana e passou a conviver com um grupo de turistas britânicos, fumando maconha, percorrendo ruínas e fingindo, ser um jornalista que já existia, e até chegou a entrar num relacionamento romântico com uma fotógrafa de viagens. Antes de embarcar no aeroporto de Cancún, e de embarcar de volta, o Longo, ele assinou uma renúncia de direitos sem saber que o Oregon tinha pena de morte em vigor. Seus advogados ali tentaram negociar com os promotores, mas o Estado, ele falou assim, não, a gente não quer saber. Vai ser julgado aqui no Oregon. Pouco antes do julgamento, o Longo assumiu a culpa apenas pelos assassinatos da Mary Jane e da Madison, só que ele não afirmava nada sobre a Sadie e o Zachary. A promotoria argumentou que o Christian, ele era um assassino de coração frio e simplesmente decidiu que a sua família era um fardo muito grande para ele carregar. Há evidências de que o Christian, ele planejou os assassinatos com meses de antecedência. Isso porque encontraram no computador dele informações de um site chamado Hitman Online, que oferece conselhos sobre métodos de assassinato. Vai ser burra assim? Enfim. Eles também encontraram obituários com informações pessoais rabiscadas nas margens, sugerindo que o Longo ele estava planejando sim uma mudança de identidade. Embora eles admitissem que não tinham evidências diretas para vincular o Christian aos assassinatos, uma testemunha afirmou ter visto o Longo na ponte Lindslot nas primeiras horas da manhã do dia 17 de dezembro. Outra testemunha contatou as autoridades depois de ouvir sobre os corpos encontrados nas águas, falando ter visto um homem em uma minivan avermelhada parado na ponte. Aparentemente foi neste momento que os corpos dos 2 filhos mais velhos do Longo foram jogados na água. Um casal, que morava no mesmo condomínio que a família Longo, reclamou com a gerência no dia 18 de dezembro
sobre sons altos de coisas sendo arrastadas vindo de um quarto próximo. Os advogados de defesa argumentaram que havia apenas uma única evidência, de fato conectando o Christian de alguma forma aos assassinatos de seus 2 filhos mais velhos, que era o avistamento dele na ponte. Eles argumentaram que essa identificação foi conduzida de maneira questionável. A defesa também alegou que a família estava viva no dia 17 de dezembro e que eles haviam visitado Longo no trabalho. Mas as fitas de segurança do local tinham sido reusadas, destruindo a única prova concreta de que a teoria da promotoria estava errada. A defesa também apontou as diferenças das mortes entre Mary Jane e a Madison e do Zachary e da Sadie Longo. Por que o Longo mataria 2 membros da família de uma forma, por asfixia, e deixaria outros 2 vivos e mataria de outra forma? O Christian Longo, ele foi a sua principal testemunha. Depois de 2 dias de depoimento, ele revelou pela primeira vez a versão dos acontecimentos que levaram à morte de sua esposa e filho. Eis a história. E é aqui que a gente vai ter algumas descrições, tá? Do que aconteceu com as crianças. Então, eu peço cuidado caso você tenha algum problema com essas descrições. No dia 15 de dezembro, a Mary Jane, ela disse ao marido que sentia que as coisas estavam indo bem para a família, mas o confrontou sobre mentiras que ela suspeitava. Depois da conversa, o Longo, ele cogitou se deveria confessar tudo para a esposa. Percebendo que os dias deles estavam contados no condomínio por causa do aluguel não pago, ele voltou do trabalho no dia 16 de dezembro, bebeu um pouco de vinho, comeu um pouco de queijo, enquanto ele estava ali ponderando sobre toda a situação dele. Nesse dia, ele foi pra cama, mas ele não conseguiu dormir. Quando a Mary Jane perguntou o que estava acontecendo, ele contou tudo o que se passava. Segundo ele, a Mary Jane, ela se emocionou de uma maneira que ele nunca tinha visto antes. Só que, depois de admitir que até mesmo a van da família e a gasolina eram roubadas e que o local que eles moravam não tinha sido pago, a Mary Jane ficou pé da vida, brigou com ele, segundo ele, por 45 minutos sem parar, deu um tapa no rosto dele e disse que nunca mais poderia confiar numa pessoa como ele. O Longo, ele saiu do quarto e foi dormir no sofá, sendo acordado por seu filho Zachary algumas horas depois. Lembrando que isso é que nem ali na história da família Sharp, tá? Quem tá contando tudo isso, de novo, é o Christian. Na manhã do dia 17 de dezembro, o Longo pediu a Mary Jane que o deixasse ficar em casa sem trabalhar e se ofereceu para cuidar dos filhos para que ela pudesse ficar sozinha para pensar. Ela então começou a gritar, dizendo que ele precisava trabalhar para consertar as coisas. Ela foi até o carro para levá-lo. Isso mesmo. Eu, quando soube desse fato, eu fiquei, mano, não é possível. Ela que dava carona, ela pegava o carro da família, levava o Longo do trabalho e quando dava horário, ela buscava o Longo do trabalho. Então, o Longo foi lá, deu um beijo nas crianças, deu um beijo de despedidas no filho e pegou a carona com a esposa. Depois que o turno dele terminou, a Mary Jane já estava ali no estacionamento esperando por ele, como de costume. Só que ele percebeu algumas coisas diferentes. Ela estava vestida apenas com um roupão de banho e descalça. E, geralmente, ela levava as crianças, né? Porque não vamos esquecer que ela tinha um bebezinho de 2 anos. Então, as crianças não estavam ali no carro. O casal chegou no apartamento. A Mary Jane começou ali a hesitar e a chorar muito, desabando no chão. O Longo, sem saber o que estava acontecendo, ele entra no apartamento e encontra a Madison, de 2 anos, sem vida na cama. Tentando encontrar respostas ali na esposa, que estava histérica, segundo ele, ela disse: "Você fez isso, você nos matou. As outras crianças estão na água." O Longo disse que perdeu o controle naquele momento e estrangulou a Mary Jane. Como ele não tinha colocado as mãos dele de forma efetiva em volta do pescoço, ele a soltou, segurou a garganta dela de novo até que ela sufocasse. Depois que a Mary Jane estava morta, o Longo decidiu se desfazer dos corpos em 2 malas grandes. Foi quando ele percebeu que a sua filha mais nova ainda estava viva. Abre aspas. "Mesmo que ela estivesse respirando, eu pensei nela como morta, então a sufoquei." Fecha aspas. Disse ele no banco dos réus. Depois que ela parou de respirar, percebendo que a mala era grande demais para o seu corpo minúsculo, ele completou a mala com roupas para torná-la mais confortável. Depois disso, as 2 malas foram jogadas no rio.
No dia 7 de abril de 2003, após 4 horas de deliberação, o júri considerou Christian Longo também culpado dos assassinatos dos seus 2 outros filhos, o Zachary, de 4 anos, e a Sadie, de 3 anos. Acredita-se que ele levou os 2, ainda dormindo, até uma ponte próxima, amarrou fronhas contendo pedras em seus tornozelos e jogou-os pela lateral da ponte. Ele continua no corredor da morte até hoje. A promotoria disse que o Christian Longo era um vigarista charlatão profissional que manipulava todos que encontrava com incrível proficiência, e eu também concordo. Se não fosse confinado ao corredor da morte e eventualmente condenado, o Longo representaria um perigo claro até mesmo para a comunidade carcerária. O caso da família Longo, além de ser muito triste, é um mix de categorias dos aniquiladores de família. Ele se enquadra no tipo anômico, que é um perfil observado por especialistas americanos, onde, ao falir financeiramente, acredita que a morte é a única saída. O hipócrita, que culpabiliza a esposa pelo crime, e até mesmo um pouco do egoísta, que vê a sua família como consequência de seu sucesso financeiro. Mas o que não podemos negar é que Christian Longo só pensava nele mesmo e nas aparências, independente de suas responsabilidades sociais ou familiares. Para entender mais sobre toda essa situação, eu li um artigo do sociólogo Jack Levine. Eu acho que é Levine. Ele é um professor da Universidade de Northwest nos Estados Unidos. E ele publicou um levantamento de uma década, mais ou menos, que incluiu 211 casos ocorridos. E ele já é um pouco mais diferente das pesquisas que eu usei, que foram dos britânicos. Nesse artigo, é argumentado que há uma forte relação entre os homicídios e o desemprego. De acordo com ele, aniquiladores de família seriam homens perturbados pela ideia de que falharam no desempenho do papel esperado pela sociedade. O que eu acho que faz sentido, sim, no caso do Christian Longo, que não conseguiram manter as aparências que para ele, eram necessárias na imagem distorcida de um homem bem-sucedido. Ele não se via em outra posição a não ser acabar com aquilo que supostamente puxava para longe dessa idealização, que era a sua família. Nesse trabalho, eles também afirmam que, geralmente, os aniquiladores são pessoas abusadas sexualmente na infância e que, quando crescem, tendem a criar uma versão idealizada de família que nunca experimentaram, o que já não vai acontecer aqui nesse caso, porque o Christian, ele veio de uma família estável e religiosa. Creio que o papel principal aqui foi a crise econômica que atingiu um ápice, causando uma tensão extrema, um estressor de fato. E claro, várias pessoas passam por isso e não agem como Christian Longo. Eu não achei muitas coisas sobre o perfil psicológico do Christian. Na realidade, eu li uma declaração dele, onde ele admite ser narcisista. Mas tenho quase certeza que o que o Longo diz, a gente não pode levar à risca, segundo todo esse histórico aqui que a gente viu dele. Então eu vou ficar devendo pra vocês. E pra terminar, eu quero ler um trecho dito pela irmã da Mary Jane, a Penny DePool. Eu não sei como é que fala o sobrenome dela, mas eu acho que é isso. Depois que o filme do Christian Longo foi lançado, reforçando apenas a sua existência e história, e não das vítimas. Na realidade, eu tomei a decisão de não usar nenhuma referência do Michael Finkel, porque a família da Mary Jane ficou extremamente incomodada com toda a situação. Abre aspas. Se você conhecesse Mary Jane, ela era a pessoa mais doce, gentil e generosa que conheci. E essa é a única razão pela qual Chris foi capaz de fazer o que fez, porque ela o amava tanto, não importa quantas vezes ele mentisse para ela. Eu gostaria que as pessoas ouvissem a história de Mary Jane. Fecha aspas. Foi um episódio do Criminologia Aniquiladores de Família, uma produção para a Topia. Roteiro, pesquisa e apresentação, eu, Jay Carrillo. Edição, sonorização e trilha sonora original, Murilo Lourenço. Esse projeto ele é independente e só é possível graças à contribuição de vocês. Se você quiser incentivar esse e mais projetos, entre em apoia.se/confidencial. E com uma assinatura de R$5 por mês, você já ajuda a gente pra caramba. E é isso, a gente se vê no próximo episódio.